Quem lembra qual o capítulo que a gente parou? Qual vai ser o capítulo hoje? É o 10? Não é o 10 não. É qual? É o 11. Jó capítulo 11. Bateu na trave. Jó capítulo 11. Abram comigo em Jó capítulo 11. Estamos andando no livro. A gente está andando no livro. Hoje a gente termina o primeiro ciclo de... Não termina ainda porque Jó vai responder, mas é a última vez que o amigo dele vai falar em um dos ciclos. Elifaz já falou, Bildade já falou, e hoje vai falar um camarada chamado Zofar. Zofar. Lembrando que o livro de Jó, ele narra a história de um homem justo. Declarado por Deus, o próprio Deus disse, olha, viste meu servo Jó, homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desvia do mal. O próprio Deus falou isso de Jó. E o livro está contando a história de como esse homem perde tudo o que tem, perde família, perde os seus bens, perde a sua saúde, fica apenas com a sua vida no pó e na cinza, mas esse homem não abandona a sua fé. Ele permanece com a sua fé inabalável. Essa é a história que está sendo contada no livro de Jó. E a grande ideia do livro, que o livro está mostrando, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Por mais que Satanás tenha tirado tudo de Jó, tenha jogado Jó no fundo do poço, mas toda aquela maldade que Satanás fez, o resultado final foi que Jó se aproximou mais de Deus. Foi que Jó passou a conhecer mais a Deus. E a história do livro de Jó vai, capítulo 1, capítulo 2, Jó vai perdendo tudo que ele tem, perdendo a saúde, perdendo os filhos, perdendo os bens. Capítulo 2 termina dizendo, o capítulo 1 e o capítulo 2 você tem uma cena no céu. Jó não sabe o que estava acontecendo, você sabe o que estava acontecendo, mas ali no capítulo 1 e capítulo 2 é como se fechasse as cortinas e você sabe o que aconteceu no céu. Jó não sabia. Mas o importante desses capítulos é o testemunho bíblico de que Jó não pecou contra Deus. E assim termina o capítulo 2, no capítulo 3 Jó derrama o seu coração, fala da noite escura na sua alma, onde ele gostaria de ter morrido no ventre da sua mãe, ter morrido criança, de ter morrido, não ter chegado até aquela idade. Aí os amigos começam a falar, os amigos que vieram para consolá-lo. O capítulo 2 termina dizendo que os amigos vieram para consolar Jó. Passam 7 dias e 7 noites lá diante dele, vendo o sofrimento dele. Aí Jó fala, abre o seu coração. Ele faz, o mais experiente de todos, é o primeiro a falar. Aquele que tinha experiência ao seu lado. E ele faz, não ajuda Jó. Ele não ajuda, ele acusa Jó. Jó, você ensinou, mas você não vive o que você ensinou, Jó. Aí Jó se defende nos capítulos 6 e 7. Ele disse, olha, eu não consigo entender o que vocês estão fazendo aqui, vocês não vieram me consolar, eu não consigo entender o barulho de vocês e também não consigo entender o silêncio de Deus. Ele faz várias perguntas para Deus e o que ele tem é silêncio. Então Bildade fala, aí aparece um outro amigo, Bildade. Bildade, ele já é mais apoiado na tradição. Bildade seria um grande teólogo, alguém que conheceria todas as palavras difíceis, conheceria do Gênesis ao Apocalipse, aquela pessoa cheia de títulos, de tal, com um linguajar difícil, esse seria Bildade. E Bildade machuca Jó. Bildade diz, olha, os seus filhos morreram porque eles mereceram, Jó. Lembra que Jó se levantava de madrugada, fazia sacrifício pelos filhos. Pode ser que eles tenham pecado contra Deus no seu coração. E lá no fundo da sua dor, a Bildade diz, olha, seus filhos morreram porque mereceram, Jó. Jó, mais uma vez, se defende no capítulo 9 e 10. Foi a nossa última mensagem. Onde Jó diz, olha, tanta dor, tanto sofrimento. Eu queria que existisse um mediador entre mim e Deus. Porque se for uma questão de força, Deus ele é mais forte. Se for uma questão de justiça, ainda que eu lavasse as minhas roupas fossem brancas como a neve, diante dele, eu ainda seria culpado. Então, não tem como eu, sozinho, me defender diante de Deus, eu preciso de um mediador. Essa é a conversa de Jó no capítulo 9 e no capítulo 10. Preciso de um mediador para apresentar a minha causa sem medo. Veja, a época do livro de Jó, você lembra lá da primeira mensagem de todas. Quando a história de Jó acontece, não havia Israel, não havia lei, não havia revelação bíblica, não havia, vou fazer um sacrifício para que seja, existia a ideia do sacrifício,
Mas não existia, não tinha sido entregue a lei. Provavelmente essa história acontece um pouco depois do dilúvio. Talvez Deus não tenha nem falado com Abraão ainda quando essa história acontece. Mas mesmo assim, ele disse, eu preciso de um mediador. Eu e você sabemos quem é esse mediador. Nós vimos na mensagem passada quem é um perfeito mediador, que intercede por nós diante do Pai todos os dias e que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jó, lá no começo, já tinha essa noção, eu preciso de um mediador. Aí aqui no capítulo 11 vai falar um camarada chamado Zofar. Já falou Elifaz, baseado na experiência. Falou Bildade, baseado na tradição, no conhecimento. E agora vai falar Zofar. Zofar, ele vai ser um pouco mais debochado. Provavelmente era o mais novo da turma. Elifaz era o mais velho, provavelmente Zofar era o mais novo da turma. E como é característico, muitas vezes, da juventude, às vezes é impetuoso no falar, né? É atrevido no falar. E assim vai ser Zofar. Esse capítulo 11 vai tratar do discurso de Zofar, um dos amigos de Jó, que vai repreender Jó e vai exortar ele a buscar a Deus e encontrar alívio dos seus sofrimentos. Aí, mais uma vez, na fala de Zofar, do mesmo jeito que aconteceu com Elifaz e que aconteceu com Bildade, na fala deles, você tem coisas verdadeiras. Eles estão falando coisas verdadeiras. Eles estão aplicando conceitos corretos, só que para a pessoa errada. Só que pelo motivo errado. Você pode ter conhecimento bíblico completo do Gênesis Apocalipse, você pode ter uma teologia perfeita e ainda assim machucar as pessoas. E ainda assim não ter o bom perfume de Cristo. Ainda assim não fazer com que as pessoas amem a Cristo. Mas pelo contrário, assim como esses amigos, afastar as pessoas de Cristo. E Zofar vai falar coisas verdadeiras. Uma coisa que a gente aprende com Zofar nesse capítulo 11 é que nós precisamos buscar a Deus com humildade. Precisamos buscar a Deus com humildade. E precisamos buscar a Deus com arrependimento sincero em nosso coração. Não é buscar a Deus por curiosidade, não é buscar a Deus por interesse, mas de fato buscar a Deus de humildade e com arrependimento sincero no nosso coração. Tem uma frase de Spurgeon que ele sempre dizia, eu preciso todos os dias me arrepender do meu arrependimento fajuto. Eu preciso me arrepender do meu arrependimento fajuto, porque eu me arrependo e amanhã faço de novo. Aí me arrependo e amanhã faço de novo. E me arrependo e amanhã faço de novo. Preciso me arrepender do meu arrependimento. Spurgeon dizia. E aqui nesse capítulo, na fala de Zofar, iremos entender que precisamos buscar a Deus em humildade e arrependimento no coração para buscarmos restauração em meio às nossas adversidades. Só assim nós poderemos compreender os porquês. E muitas vezes não iremos entender. Por que aconteceu aquele terremoto terrível no Marrocos? Não sei por que aconteceu. Não sei, morreu gente de Deus lá, morreu. Morreu pessoas fiéis a Deus, morreram pessoas fiéis a Deus ali. Mas por quê? Não sei. Eu sei que Deus é soberano, não é? Não é isso que o livro de Jó está dizendo? Deus é soberano sobre todas as coisas. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E se tem algo que acontece ao longo de todo o livro, a gente até falou disso em uma das mensagens, quando falou sobre a noite mais escura da alma, que é você ter a coragem de entender e a compreensão de entender que você não vai entender tudo. Coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida que nós não iremos entender. Eu até brinquei e disse, você devia ir diante do espelho, parar na frente do espelho e falar para você mesmo, eu não sei. Por que aconteceu isso? Eu não sei. Mas eu sei que Deus me ama e que Ele está no controle de todas as coisas. Mas por que aconteceu? Eu não sei. E aqui vai começar o capítulo 11 no livro de Jó. E é interessante que os amigos vieram para consolar. E aí você começa a ter conflitos, né? Começa a ter discussão. E ao longo do livro essa discussão vai aumentando. E vai piorando. As palavras vão sendo mais duras. A discussão vai sempre aumentando o tom. É como se um falasse, aí outro fala num tom mais alto. Aí outro fala num tom mais alto. E o conflito vai aumentando. E com o passar do tempo, os conflitos tendem a ficar cada vez mais complicados do que ficarem simples. Eu coloquei aqui que os conflitos são como baratas. Você não consegue ignorar um conflito. Está todo mundo aqui, né? Não tem nada. Se passar uma barata correndo aqui, ninguém consegue ignorar uma barata. Você não consegue. Não consegue ignorar. E os problemas são assim.
Quando pioram, quase sem exceção, eles levam a conflitos. Quase sem exceção. Sempre que você tem um problema, se esse problema piorar, ele vai levar para um conflito. Seja no trabalho, seja em casa, seja com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o colega do trabalho, com o cliente. Isso vai gerar conflitos. E, no geral, quando você tenta resolvê-los, a primeira coisa que acontece é que, muitas vezes, eles aumentam. É ou não é? A coisa começa, aí você, não, vou tentar resolver. Aí, mas antes de resolver, parece que ele aumenta, né? Parece que piora para depois melhorar. Parece que piora a situação para depois começar a melhorar. Veja, quando alguém perde falência, assim como Jó, quando alguém perde tudo e perde todos, assim como Jó, depois fica doente, e os seus amigos aparecem para encorajá-lo, a conduta é realmente muito simples, é expressar solidariedade e demonstrar compaixão. Era isso que Jó esperava dos seus amigos. Talvez os amigos não tivessem que dizer nada. Tem um momento que Jó pergunta assim, olha, eu pedi alguma coisa para vocês? Eu não pedi nada para vocês. E vocês vêm me confrontar, vocês vêm dizer que eu estou mentindo, vocês vêm dizer que eu tenho um pecado escondido. Jó fala sobre isso. A atitude dos amigos deveria ser mostrar compaixão, mostrar solidariedade. E era isso que os amigos queriam fazer. Quando você termina o capítulo 2, você vê que era isso que eles queriam fazer. A atitude inicial foi excelente, mas com o passar dos dias, porém, eles se esqueceram das boas intenções. E de maneira surpreendente, você não vai conseguir encontrar nenhuma fala de consolo nos amigos de Jó ao longo de toda a parte central. Eles falam do capítulo 4 até o capítulo 31. São 27 capítulos, você não encontra nenhuma palavra de consolo. Nenhuma palavra de consolo você consegue encontrar. Não há nada. O que você vai encontrar? Ira, acusação, crítica, humilhação, insultos, comentários sarcásticos, dedos apontados, condenação. É isso que você vai encontrar na fala dos amigos de Jó. Zofar não vai ser diferente. Eu dividi esse capítulo 11 aqui em 5 partes. Veja comigo a primeira parte, que é a repreensão inicial de Zofar. Veja aí do verso 1 até o verso 4. Ele diz assim: Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Ele está dizendo, olha, esse tagarela vai continuar falando? Esse falador aí vai continuar falando? Veja, tem um momento lá na frente que Jó vai dizer assim, eu era respeitado. Quando eu chegava, as pessoas se levantavam, as pessoas pediam o meu conselho, as pessoas respeitavam a minha fala. Aí aqui você tem um jovem dizendo, mas esse tagarela está falando o quê? Esse falador, ninguém vai dar uma resposta para ele não, de forma atrevida. Ele diz mais no verso 3, você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz, a minha doutrina é pura, e eu sou limpo aos olhos de Deus. Primeiro ele acusa Jó, falador, tagarela. Ele coloca na boca de Jó palavras que Jó não disse. Em nenhum momento anteriormente, Jó tinha dito, como ele fala aqui no versículo 4, Jó disse, não, eu sou limpo aos olhos de Deus. Pelo contrário, Jó disse, se eu comparecesse diante dele, ainda que eu lavasse a minha roupa e fosse branca como a neve, ainda assim eu seria culpado diante de Deus. Mas aí Zofar diz, olha, você disse que você era limpo diante de Deus. Ele começa a colocar palavras mentirosas na boca de Jó. No verso 5 e verso 6, ele vai falar sobre a justiça divina. Zofar vai falar sobre a justiça de Deus e que Jó, pasmem. Ele vai dizer, Jó, eu acho é pouco o que está acontecendo. Você devia sofrer mais, Jó. É isso que ele está falando no verso 5 e 6. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Zofar está dizendo, olha, Jó, você não está sendo julgado pela sua iniquidade, por toda a sua iniquidade, não. É só um pedacinho, Jó. Você merecia mais do que isso. Você merecia sofrer mais, Jó.
E talvez você já tenha tido Zofar na sua vida. Alguém que já disse assim para você, olha, você acha é pouco o que aconteceu com você. Eu não lhe avisei, eu não disse, você fez, acha é pouco, você merecia mais. Você deve ter escutado pessoas dizerem isso para você. Você já deve ter dito isso para alguém. Você deve ter dito, eu acho é pouco. Bem feito. Deve ter dito isso já. É o Zofar dentro do meu e do seu coração. Na época da política, então, hein? Se o político contrário se desse mal, né? Acha é pouco, merecia mais. Devia acontecer isso, isso e isso. Zofar dentro do nosso coração, aparecendo lá. Quando alguém faz alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, a gente fica lá, olha, Deus pese a mão na sua vida. Né? Deus vai pesar, olha, acho pouco. Desses desastres que acontecem, sempre aparece alguém para dizer, né? Sempre aparece alguém sem noção para dizer, não, Deus pesou a mão sobre aquele povo, porque é um povo de uma outra religião. Sempre aparece alguém para dizer isso. Sempre aparece alguém para dizer, quando tem alguém sofrendo, está sofrendo porque é espírita, não ama a Deus, porque é católico, é porque é isso, é porque é de outra denominação. Sempre aparece alguém para dar uma de Zofar, dizendo, você merecia era mais. E às vezes nós somos o Zofar na vida de outras pessoas. Ele faz do verso 7, Zofar do verso 7 até o verso 12, vai falar sobre como é incompreensível os caminhos de Deus. E a necessidade que Jó tem de buscar sabedoria. Ele fala, Deus é insondável, não tem como sondar Deus. Veja o que ele diz do 7 ao 12. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus? Ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. E o que é que você pode fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Zofar está dizendo assim, Jó, você é uma pessoa tola e você é uma pessoa falsa. É isso que Zofar está dizendo para Jó. Quando ele fala no verso 11, Deus conhece os homens falsos, Jó. Jó, você é um falso. Isso está acontecendo com você porque você é falso. E Deus conhece as pessoas falsas. E Ele conhece mesmo. E de fato Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece as minhas intenções, conhece as suas intenções. Deus conhece o real desejo do meu e do seu coração em adorá-lo. Se é por quem Ele é ou se é porque a gente quer obter alguma coisa em troca. Deus sabe de fato isso. Mas Ele está acusando Jó de ser falso. Ele está acusando Jó, essa palavra que ele fala aqui, ó, mas os tolos, essa palavra que ele usa no original é uma palavra dura, é uma palavra forte. A palavra como é um estúpido, é um idiota, é um ignorante. É uma palavra bem dura que ele fala. Jó, você é um estúpido. Você é um estúpido. É claro que você merece o que está acontecendo com você, Jó. Você está escondendo coisas aí, Jó. Existe iniquidade na sua casa, Jó. E você está tentando ser tolo, ser falso. E quando eu vejo os amigos de Jó julgando Jó, porque no capítulo anterior, na fala anterior, Bildade disse assim para Jó, Jó, você falta integridade na sua vida, Jó. Seja um homem íntegro. Só que o próprio Deus já tinha dito que Jó era um homem íntegro. Mais uma vez aqui, Zofar fala, olha, você é tolo, você é estúpido, você é falso, você é uma pessoa que não é reta. Você é uma pessoa que tem caminhos tortos. Só que o próprio Deus disse que Jó, além de ser íntegro, ele era um homem reto. Era um homem que andava segundo os caminhos do Senhor. Aí eu fico vendo o testemunho da terra, que as pessoas falam, e o testemunho do céu. Eu lembro de Pedro, quando os fariseus açoitaram Pedro, bateram nele, disseram, olha, não fale mais desse Jesus. Aí Pedro diz, olha, julgue vocês. É importante obedecer a vocês ou obedecer a Deus? É claro que obedecer a Deus. Aí eu vejo o testemunho do céu e o testemunho da terra. Não é tão importante que eu e você obtenhamos o testemunho da terra.
Mas precisamos obter necessariamente o testemunho do céu. Ainda que tudo dê errado nessa vida, mas que eu e você, naquele dia, que fecharmos os nossos olhos e abrimos como que um piscar de olhos, que a gente possa escutar: vem, filho meu, entra no gozo do teu Senhor. Ainda que tudo nessa vida dê errado. Melhor do que, como Jesus disse, olha, o que adianta você ganhar o mundo todo, ser a pessoa mais adorada do mundo, ganhar tudo e perder a sua alma? Não adianta de nada. Então, quando eu vejo esses dois testemunhos, os amigos de Jó acusando, sendo que o próprio Deus já disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal, me faz lembrar, eu preciso obter o testemunho do céu, não o testemunho dos homens. Tem um autor, Warren Wiersbe, ele comentando esse texto, eu achei interessante, ele fala assim: como é triste quando as pessoas que deveriam ministrar graça acabam criando desgraça. Como é triste. Como eu e você, que deveríamos ser perfume desse mundo, criamos mau cheiro. Quando eu e você, que deveríamos ser luz, apagamos os interruptores dos lugares. Como é triste quando as pessoas que deveriam ministrar graça acabam criando desgraça. Como é trágico que esses três amigos tenham se concentrado nas palavras de Jó, em vez de terem se concentrado nos sentimentos de Jó. Existe um provérbio chinês que diz: embora conversando face a face, seus corações estavam a 1000 quilômetros um dos outros. Como isso se aplica lá no Monte das Cisas em que Jó estava? Afinal de contas, informação não é o mesmo que comunicação. Você pode derramar várias informações e não comunicar nada. Era isso que estava acontecendo com esses amigos. No verso 13, do verso 13 até o verso 15, você vai ter Zofar exortando Jó a buscar o arrependimento. Veja o que ele diz do verso 13 ao 15. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade das suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Zofar está acusando Jó de ter iniquidade em suas mãos. Jó, lance fora a iniquidade das suas mãos. É isso que ele está dizendo. Jó, lance fora a maldade que há na sua casa, a injustiça que há na sua casa. É isso que Zofar está dizendo para Jó. Está dizendo: Jó, você é uma pessoa que anda em caminhos errados. É isso que ele está dizendo. Sendo que o próprio Deus já tinha dito que Jó, além de ser íntegro, reto, temente a Deus, Jó se desviava do mal. O que Zofar está dizendo é que você anda no caminho do mal. O próprio Deus já tinha dito, ele se desvia do mal. Veja, Zofar ele comete um erro muito comum. Um erro muito comum, sobretudo entre os legalistas. Muito comum. Zofar está sendo extremamente legalista aqui. Embora conheça corretamente a infinitude e a grandeza de Deus e insista que Jó compreenda tais verdades e entenda as suas aplicações, ele está exortando Jó a corrigir-se. Ele supõe, com toda a sua arrogância, que ele sabe algo que Jó não está disposto a admitir. Esse é um erro fundamental entre aqueles que são legalistas. De olhar e dizer assim: eu sei dos seus pecados, eu sei que você fez alguma coisa errada, se está acontecendo alguma coisa com você, porque alguma coisa você fez de errada, você tem que se arrepender. E o legalista insiste com isso, insiste, vai insistindo. É como aquele fariseu, na parábola que Jesus conta, que subiu ao templo, começou a orar, e um publicano começou a orar do lado dele, e ele começa a orar e dizer: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse publicano, jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo da hortelã, faço isso, faço aquilo, começa a dizer o que ele faz. Eu faço. Entende que a sua justiça diante de Deus está por aquilo que ele faz. Sendo que o publicano, ele sequer ousa levantar a cabeça, sequer ousa levantar as mãos e diz: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Aí Jesus pergunta: quem vocês acham que desceu justificado? Aquele que se humilhou diante do Senhor. Zofar está sendo extremamente legalista. Está dizendo: olha, você tem que fazer, se você não fizer, você não é crente. Se você não fizer, você não é salvo. Você tem que fazer. É isso que Zofar está dizendo.
Dos versos 16 ao 20, ele conclui falando sobre a promessa que Jó teria se ele se arrependesse. Deus ia restaurar, ia abençoar ele. Veja o que ele diz do 16 ao 20: pois você esquecerá os seus sofrimentos e se lembrará deles apenas como águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança, olhará ao redor e vai dormir tranquilo. Você se deitará e ninguém vai atemorizá-lo. E muitos vão procurá-lo para obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontre refúgio. A única esperança para os ímpios é morrer. Veja, o que Jó estava pedindo mesmo? Sempre está pedindo o quê? A morte. O que ele está dizendo aqui? A esperança dos ímpios é apenas a morte. O que ele está dizendo de Jó? Jó, você é um ímpio, Jó. Você não é crente coisa nenhuma, Jó. Você nunca se arrependeu, Jó. Se arrependa, Jó. Entregue o seu coração a Deus, Jó. É isso que Zofar está dizendo. E eu acho interessante, porque veja como Deus ele age de forma poderosa, apesar das nossas imperfeições. O que Zofar está dizendo? Zofar está dizendo, olha, você vai esquecer os sofrimentos, você vai se lembrar deles apenas como águas passadas. Você conhece a história de Jó. Como que termina a história de Jó? Falando o quê? Da segunda metade da vida dele. Dizendo que é o quê? É melhor ou pior do que a primeira? É melhor. Ou seja, isso que Zofar está falando, apesar de ele ter maldade em seu coração, dele estar julgando Jó da forma errada, mas isso que ele está dizendo vai acontecer. Isso que ele está dizendo, apesar do erro, da maldade, da intenção errada dele, isso que Zofar está dizendo vai acontecer. Jó vai se lembrar do sofrimento deles apenas como águas passadas. A segunda metade da vida dele vai ser melhor do que a primeira metade. E nós cristãos podemos ser juízes severos, supondo que sabemos a razão porque os outros estarem passando dificuldades. Veja, tenha cuidado para não julgar com base nas generalizações. Zofar teria sido muito mais prudente se primeiro tivesse examinado os fatos, em vez de criticar um homem fiel como Jó. Ele teria sido muito mais sábio se tivesse discordado dos dois amigos do que se tivesse acusando Jó. E os legalistas, infelizmente, nunca abandonam as suas convicções. Morre agarrado ali com as suas convicções. Você tem que fazer, você está errado, você não é, tem que ser desse jeito, tem que ser assim. Isso é Zofar, um legalista. Deixa eu fazer algumas aplicações nesse texto, olhando para Cristo, para que nós possamos finalizar. Lembrando que toda a Bíblia está contando uma história, a história de como Deus está salvando um povo para a sua exclusiva glória. A história da redenção, criação, queda, redenção, consumação. Deus criou todas as coisas perfeitas, o pecado entrou no mundo através da queda, você tem toda a história da redenção, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, Apocalipse 21, 22, consumação de todas as coisas. Então, você tem essa história sendo contada na Bíblia, onde o personagem principal é Jesus Cristo. A Bíblia aponta para Jesus Cristo. Esse texto aponta para Jesus Cristo. Então, como é que a gente pode tirar algumas lições dessas 5 partes? Eu escrevi pelo menos uma lição de cada parte dessa, olhando para Cristo. Olhando para a repreensão inicial de Zofar, quando ele acusa Jó, quando ele julga Jó, nós podemos aprender a importância de sermos cuidadosos ao lidar com o sofrimento dos outros e com as palavras dos outros. Precisamos ser cuidadosos. Esses dias eu tive um exemplo disso, tive uma dificuldade tremenda de dormir, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, e da segunda para a terça eu consegui dormir melhor, da terça, de ontem para hoje, eu dormi um pouquinho melhor, mas na segunda-feira eu estava 2 dias sem dormir direito, sem dormir mesmo, 48 horas sem dormir, estava parecendo um zumbi, andando para os cantos, extremamente irritado. Aí Maiara falou alguma coisa, eu acho que eu dei alguma resposta atravessada. Aí ela disse, não, eu vou entender porque você está sem dormir, está... Eu disse, não, me desculpe. Não, mas eu vou entender que você está sem dormir, está
entender as pessoas, entender o sentimento das pessoas. Precisamos aprender isso. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz assim, ó, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido os outros, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou você dirá a seu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Aí Jesus finaliza esse texto dizendo assim, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não poderia se deter aqui nesse texto um bom tempo, que muita gente usa esse texto para dizer que você não deve julgar absolutamente nada. Não é isso. O que Jesus está dizendo é, você pode julgar, você deve julgar, mas primeiro, tire a trave do seu olho. Tire a trave do seu olho para você poder tirar o cisco do olho do seu irmão. A trave é um pedaço do tamanho do mundo no seu olho. Você está errado em um bocado de coisa e está querendo corrigir alguém que está errado na mesma coisa que você está errando. Então é isso que Jesus está dizendo. Mas nós devemos ter cuidado quando estiver julgando os outros. Cuidado. Você pode até olhar para a vida do outro e pensar assim, como Deus pode agir na minha vida através disso? Paulo, quando está exortando os irmãos lá aos romanos, ele diz, olha, vocês que dizem que não devem roubar, vocês roubam? Vocês que dizem que não devem cometer adultério, vocês adulteram? Corrija primeiro a sua vida, para você poder corrigir a vida do outro. Olhando para o momento que Zofar, ele fala sobre a justiça divina, de que Deus ele é justo, de que Deus vai pesar a mão, de que aquilo que estava acontecendo com Jó ainda era pouco, e às vezes nós fazemos isso. Isso nos lembra que Deus é justo, e que todos nós iremos comparecer diante dele para prestar contas. Apesar de que ele foi duro com Zofar foi duro com Jó, mas isso nos lembra que, de fato, todos nós iremos comparecer diante de Deus. Absolutamente todos. E diante de mim, diante do pastor Sandro, diante de qualquer outra pessoa, de um colega, qualquer pessoa, você pode mentir, pode ser extremamente convincente, não é? Você pode até inventar argumentos, você pode até criar argumentos para o seu próprio coração, para se justificar o seu erro. Não, mas eu falei assim com o Girlei, porque também aconteceu aquilo, tal, então eu tinha razão para falar. Você começa a criar mecanismos para você justificar o seu erro. Não, é porque eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, e quem quiser que goste, quem não quiser não goste, eu falo mesmo. São mecanismos que você cria para defender a rebeldia do seu coração. Diante de Deus, esses argumentos não vão funcionar. Que Deus ele não tem uma opinião sobre nós. O máximo que nós temos uns sobre os outros são opiniões. Eu tenho uma opinião sobre o pastor Rogério tem uma opinião sobre mim, eu tenho uma opinião sobre Antônio tem uma opinião sobre mim, é uma opinião. Baseado naquilo que eu vejo, naquilo que ele vê, é uma opinião. Deus não tem uma opinião sobre nós. Deus tem um diagnóstico. Olha, você é isso, é isso, é isso e é isso. Não, Deus só não. É sim. Não tem mais. Todos nós, quando eu olho a fala de Zofar, me lembro que todos nós iremos comparecer diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 2, Paulo, quando está escrevendo aquelas igrejas, ele fala sobre o Deus de justiça. Ele fala, lá em Romanos 2, ele diz assim, olha, mas por ser teimoso e ter um coração impertinente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, para os que desobedecem à verdade, aqueles que obedecem à injustiça. Olha, você está acumulando para si. Você está escutando essa mensagem online, ou você que está aqui presencial, se você não tem a certeza da sua salvação, de ter entregue o seu coração a Cristo, não existe absolutamente nada mais importante do que isso. Isso é mais importante do que o ar que você respira nesse momento. É absolutamente mais importante.
Porque é a única forma de você não ter a ira do Senhor sobre você, de estar acumulando ira sobre ira, de não comparecer, porque, veja, mesmo você sendo crente, tendo entregue o seu coração a Cristo, mesmo assim você vai continuar a pecar. Mesmo assim, você não vai ter como viver uma vida absolutamente sem pecados aqui. Mas quando você comparecer diante dele, seus pecados vão estar lavados. Talvez você vai passar pelo julgamento dos galardões, mas é um julgamento para aqueles que já estão salvos. Não é um julgamento, você não vai ter medo de seu nome não estar escrito no livro da vida. Uma vez, dando aula sobre Apocalipse, uma pessoa me perguntou, mas e naquele dia, quando começaram a falar lá o nome, se não falar o meu nome? Aí, se não falar o seu nome, aí já era, né? Se não falar, não tem muito o que fazer, não. Só que se o seu nome estiver lá, antes dele falar, você já vai saber que seu nome está lá. Porque você ressuscitou. Você recebeu um corpo incorruptível, você já vai estar lá. Os nomes que estão sendo lidos lá, é para mostrar que aquelas pessoas que não obedeceram a Deus, de fato não quiseram obedecer a Deus. É como se fosse a prova dos 9, um duplo check, para ter certeza de que essas pessoas que não obedeceram, de fato não queriam obedecer. Deixa eu mostrar que o nome deles não estava no livro da vida. É para isso que serve o julgamento. Se você morrer, abrir seu olho, estiver no céu, nem se preocupe não, que seu nome está lá, o seu nome vai ser dito naquele dia. Você nem vestibular, né? Eu me lembro que vestibular foi assim, foi passando o nome, foi passando, cadê meu nome que não aparece? Aí apareceu lá e deu uma alegria no coração. Quando eu olho para Zofar falando sobre o fato de Deus ser insondável, de não conhecermos a sabedoria de Deus, nós podemos aplicar isso ressalta a soberania, a sabedoria e a soberania de Deus, nos incentivando a confiar nele nos momentos da nossa dificuldade. Nós não conhecemos a sabedoria de Deus, mas a sabedoria de Deus é revelada em Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, olha, eu não pude falar a vocês como pessoas sábias, eu não pude falar a vocês como pessoas maduras. Aí ele vai descrever, no final do capítulo 2, ele diz, olha, aquelas pessoas que são maduras, Deus é incompreensível. Mas aquelas pessoas que são maduras, elas têm a mente de Cristo. A mente de Cristo. Você começa a entender aquilo que Cristo quer. Buscando em Cristo, porque a sabedoria de Deus ela é incompreensível. Paulo fala aos Romanos, ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Aí ele pergunta, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Aí Paulo termina esse trecho de uma forma maravilhosa. Aí ele diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, seja glória para todos sempre. Amém. É disso que Paulo está falando. Quando eu olho Zofar dizendo, Deus é incompreensível, e de fato Deus é incompreensível. Precisamos buscar em Cristo a sabedoria de Deus, para saber passar pelas dificuldades dessa vida. Quando Zofar exorta Jó a buscar arrependimento, eu vejo aqui a nossa necessidade de arrependimento e da nossa fé em Jesus Cristo como o único caminho para a reconciliação. Quando Pedro está falando ali no livro de Atos com o povo, quando ele tem todo aquele discurso e as pessoas começam a se perguntar, e agora o que é que nós faremos? O apelo vem do próprio povo. Pedro explica ali Joel capítulo 2, ele aplica Joel capítulo 2. Pedro não inventou palavra nenhuma, ele apenas expôs o texto bíblico. Aí o público pergunta, mais de 3.000 homens, o que é que nós faremos? Aí Pedro diz, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se, arrependam da vida que vocês estão vivendo. Arrependam do caminho errado que vocês estão vivendo. Se você já é crente, já entregou o coração a Cristo, mas está vivendo num caminho errado, se arrependa. Se arrependa todos os dias dos maus caminhos das más decisões, dos maus caminhos que eu e você tomamos.
Quando Zofar termina fazendo uma promessa de restauração, eu vejo que Deus é gracioso, vejo que Deus é bondoso e vejo que Deus restaura todos aqueles que confiam nele. Absolutamente todos. Jamais, em nenhum dos evangelhos, em nenhum momento do Novo Testamento, você vai ter alguém que buscou a Cristo e não o encontrou. Todos aqueles, por mais difíceis que fossem as suas situações, que buscaram a Cristo, o encontraram. Todos aqueles, todos, buscaram a Cristo e o encontraram, e não é diferente. Se eu e você, com coração sincero, buscarmos ao Senhor, Ele vai nos ajudar. Se de repente existem pecados na nossa vida que nós não conseguimos vencer, se buscarmos auxílio no Senhor, Ele vai nos ajudar pela força do seu poder. Se estamos passando por dificuldades e não compreendemos, podemos buscar no Senhor consolo para a nossa alma. Podemos buscar ao Senhor. Eu lembro de Lucas, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Não vou ler o texto, é longo, mas você lembra que tinha 2 filhos ali, né? Um que saiu e o que ficou. Os 2 filhos estavam perdidos, os 2. Um estava perdido fora de casa e outro estava perdido dentro de casa. E o pai amoroso buscou os 2. O filho que foi embora, quando estava voltando, o que foi que o pai fez? Saiu, foi em busca do filho. Começou a festa. O filho mais velho não entrou na festa. O que foi que o pai fez? Saiu para falar com ele. O pai amoroso, ele busca todos aqueles que buscam o pai amoroso vai em busca deles. De repente eu e você precisamos buscar esse pai hoje. De repente nossa vida está tão distante, nossos caminhos estão tão distantes do Senhor. Você é crente, salvo em Cristo Jesus, mas faz tempo que você não ora, faz tempo que você não busca a Deus, faz tempo que você não lê a palavra de Deus, faz tempo que você não tem um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, faz tempo que você não derrama o seu coração diante de Deus, faz tempo que você não chora pelos seus pecados. De repente faz tempo que você não tem buscado esse pai amoroso. Mas quando eu vejo a fala de Zofar, ainda que mal intencionado, ainda que querendo pisar em Jó, ele dizendo: olha, você vai esquecer os seus sofrimentos e vai se lembrar deles apenas como águas passadas. A sua vida vai ser mais clara que o meio-dia, e ainda que haja trevas, será como pela manhã. Você vai se sentir seguro na presença dele, olhará ao redor e vai dormir tranquilo. Eu tenho certeza que se eu e você buscarmos ao Senhor, Ele virá ao nosso encontro também. Termino a mensagem com 2 perguntas. Como você tem tratado o sentimento dos outros? Como você tem tratado o sofrimento dos outros? Talvez já tenham existido Zofar na sua vida. Ou talvez você tenha sido Zofar na vida de outras pessoas. E como você tem buscado a Cristo para obter essa sabedoria que vem dele, para ter esse relacionamento com Ele? Como você tem buscado ao Senhor? Fica esse texto para nossa reflexão. Dos capítulos 12 até o capítulo 14, a gente vai ter agora a fala de Jó. Nossa próxima mensagem, a gente vai ter, finaliza os 3 amigos falando, aí Jó vai meio que dar uma resposta para os 3 ao mesmo tempo, e eu convido você, nosso próximo encontro, a meditarmos do capítulo 12 ao capítulo 14. Você já podia ler esses capítulos para chegar aqui com isso bem fresquinho na sua mente. Amém? Vamos orar.